Olá! Buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa revisão URGS 2021 aqui no Alternativa A. Eu sou o Prof. de Oliveira e sou responsável pela matéria de espanhol, sim, a maravilhosa língua espanhola que a gente tem aí com 21 países ao longo do mundo falando. E para isso, pessoal, nós vamos organizar aulas, e principalmente aqui na disciplina de língua espanhola, voltadas para a prova de língua espanhola da URGS. Então nós vamos estudar alguns conteúdos que vão cair nessa prova. E hoje, na nossa aula 1, eu vou falar um pouquinho da estrutura e das questões da prova, tá bom? Então, fica comigo que no final a gente ainda vai ter uma questão para ser resolvida. Isso mesmo, ela vai ser resolvida aqui junto com vocês, beleza? Então, bora para nossa aula de hoje. Primeiro, pessoal, a estrutura da prova. Normalmente, eu imagino que vocês já conheçam, se não conhecem, vão conhecer agora. Ela é dividida em 10 matérias, com 25 questões cada, com 5 alternativas, tá? Desde a alternativa A, risos, até a alternativa E. Bom, a única prova que não tem questões objetivas, que nem as outras, é a prova de redação. Por quê? Porque a prova de redação, ela é dissertativa, ou seja, de escrever. Beleza? O dia da prova é o primeiro dia, junto com a prova de literatura e de física, tá? E o tempo de prova é de 4 horas e meia. Tá? Porém, como vocês sabem, ou se não sabem, no dia 16 de dezembro do ano passado, a URGS publicou uma resolução dizendo que o vestibular seria modificado. Então, o que tem nessa modificação do vestibular? Primeiro, de 25 questões, vão ser cortadas algumas. Segundo, o dia da prova vai ser diferente, reduziram para 2 dias, então aglomeraram aí algumas matérias, né? Não pode aglomerar, gente, inclusive. Terceiro, tempo de prova também foi modificado. Primeira modificação é que em 2021 nós vamos ter 15 questões por prova, tá? Então, as provas objetivas vão ter 15 questões. Outra questão é o dia da prova. Então, ocorre no primeiro dia ainda, mas ela vai acontecer com literatura, como acontecia antes, porém agora com português, história e matemática. E o tempo de prova também mudou. Se a gente vai ter 5 provas por dia, sendo 2 dias, 4 horas e meia é muito pouco, né, pessoal? Então, vão ser 5 horas e meia de prova. Claro que podem ter mudança, muchachos e muchachas. Por quê? Porque não saiu o edital. Então, a partir do momento que sair o edital, a gente vai conseguir ver direitinho como vai ficar essa estrutura, tá? E, pegando o meme da Adélia, né? Vem aí o edital em algum momento. Bom, agora a gente vai para a parte da estrutura específica da prova de língua espanhola, tá? A gente tem, assim como as outras provas de língua, 3 textos. Só lembrando, pessoal, vocês podem fazer 5 línguas modernas, espanhol, inglês, alemão, italiano ou francês, tá? Essas provas seguem o mesmo padrão. São 3 textos, só que muda a parte interna delas. Então, o primeiro texto da prova de espanhol, normalmente, é literário oral. Então, é uma canção, um poema, uma poesia, que pode ser declamado ou cantado. Ou também um roteiro, uma crônica, um conto. Tudo isso vai variar, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho que não é bem assim todo ano, mas normalmente o primeiro texto é dessa maneira, tem esse cunho mais literário oral. O segundo e terceiro texto já mudam. A gente vai para uma parte jornalístico-informativa. Então, são notícias, são artigos, são informativos, tudo que remete a essa informação vai estar ali no segundo e terceiro textos, tá? Esses 2 últimos textos vão ser assim. E como funciona essa divisão, Joe? Bem, é bem tranquila, tá? Vão ser de 7 a 9 questões por texto. Raramente tem 8, acredito que faz um bom tempo que não tem. Por quê? Porque tem que fechar 25. Ah, Joe, mas esse ano é diferente. Sim, esse ano é diferente e nós não sabemos como vai ficar essa estrutura da prova. Mas o que a gente pode dizer é que sim, vai continuar mantendo esses textos, porque é difícil, sim, do nada, o pessoal resolver fazer essa modificação. Bom, organização idiomática. O que é isso? Gente, idiomática ali é só uma palavra para deixar mais organizado, tá? É a organização do idioma. Daí vocês podem pensar, Joe, isso é uma prova de língua espanhola? É em espanhol, né? Sim, muchachos e muchachas. Sim, é em espanhol, mas a subdivisão da prova é que é diferente. Os 2 primeiros textos são em língua espanhola, mas os enunciados das questões e as alternativas delas são em língua portuguesa.
ou melhor, usando aí um termo, já peguei o inglês aí, né? Vamos usar um termo em espanhol, pero a terceira parte da prova é diferente. Porque o terceiro texto ele é em língua espanhola, mas ele tem enunciados e alternativas em língua espanhola também. Não é mais em língua portuguesa. Tem gente que pode chegar achando, bah, minha prova tá com problema e tudo mais. Conheço uma pessoa que já falou isso. Mas não, ela não tá com problema. É realmente assim, tem essa diferenciação. Tudo bem? Bom, e como é que funciona essa estrutura dos textos então? Eu trouxe aqui mais aprofundadamente uma pesquisa que eu fiz aí de 2015 até 2020, uma pesquisa no caso olhando aí as provas e vendo o que caiu em cada ano. Então, 2015, poema no primeiro texto, 16 canção, 17 roteiro, 18 poema, 19 canção. 2020 é rebelde, né? Isso é rebelde quando não sigo los demás, né? Um grande beijo para RBD. 2020 é RBD total. Vou me rebelar ao fazer diferente. E faz sentido também, pessoal, porque para quem não sabe, 2020 foi o momento que trocou aí, o vestibular passou a ser em 2 fins de semana e não em 4 dias corridos, como era anteriormente. Mas o segundo e terceiro textos, vocês percebem que eles se mantêm sempre informativos. Então isso realmente não mudou da estrutura da prova, tá? Só para deixar vocês ligadas, porque isso vai continuar assim a princípio. É muito difícil isso vir uma mudança e ser imposta dessa maneira, até porque com menos questões, difícil que elas se repitam também, né, pessoal? Mas a gente já fala sobre isso. E bom, entrando nessa parte de questões, tá? Trouxe aqui uma análise um pouco mais profunda das questões da prova. O que cai, o que cai todo ano, cai ano sim, ano não. Pra gente dar uma observada, baseando, com base nas provas de 2015 até 2020, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, qual é a primeira questão após cada texto da prova? Elas variam. O que eu preciso saber disso? Por quê? Porque após o primeiro texto, vai ter uma questão muito relacionada a ele. Às vezes a segunda questão também é mais relacionada, e as outras podem variar. Algumas podem utilizar partes do texto para falar algo mais linguístico, tipo, por exemplo, uma expressão idiomática, uma gíria. Outras podem pegar alguma parte mais verbal e utilizar o apoio no texto para falar de verbos, mas, desde já adianto para todos e todas vocês que aqui cada texto vai ter questões relacionadas a ele. Então, toda a prova é baseada nesses 3 textos, tudo bem? Então aí, a gente tem alguns tipos de questão e eu vou conversar com vocês agora como funciona cada um desses tipos, tá? O primeiro tipo são as questões de afirmações. E por que elas estão no plural, Joe? Por quê? Porque elas são afirmações do plural mesmo. Não faz sentido, mas tudo bem. Porque elas sempre são mais de uma, tá? Normalmente são 3 ou 4, o mais comum é aparecer 3, tá? E essas afirmações, elas vão sempre perguntar para vocês, bom, eu tenho aqui 3 frases afirmativas que estão dizendo que assim, isso é assim e ponto. Porém, pode ser que existam frases incorretas dentro delas, e vocês vão ter que observar, voltar para o texto e ver se elas estão incorretas. Essas questões caem muito. Gente, assim, todo ano cai. De 2015 até 2020, todo ano caiu. E, inclusive, se repetiu. Vocês podem ver aqui, ó, que 2016, após o primeiro e segundo textos, e 19 também, é só afirmação. Isso se repete, tá? Então, fiquem ligados e ligadas nessas questões. E elas se mesclam também. A gente tem também as questões de objetivo. Novamente, 2020 sendo o Isso é Rebelde das provas da URGS. Então, rebeldia total. Essas questões de objetivo que apareceram em 2020 são o objetivo geral do texto. Então vocês vão dar uma olhadinha nelas, vão pensar, tá, o que essa questão está me pedindo? Está pedindo a ideia central, está pedindo qual é o sentido geral daquele texto. E elas aparecem sim, normalmente elas vêm direto depois de um texto, às vezes vem depois, pode ser que tenha uma questão antes, uma de afirmação, uma de lacuna, e depois vem essa, mas elas normalmente aparecem. É difícil não ter um ano que essas questões não apareçam, até porque faz parte da interpretação da prova também, né, pessoal? Então, elas acabam aparecendo. Depois, nós temos ali em 2017, a única, né, que apareceu nesses últimos 6 anos, VOF. Só um adendo, né? É a única que apareceu depois de um texto, porque vocês vão ver que VOF na URGS é assim, ó, diretão, tá? Todo ano tem. Então a gente tem ali, para assinalar qual é verdadeiro ou falso, imagino que todos e todas estejam acostumados e acostumadas com questões assim, mas só para ressaltar, tem que marcar uma questão que é verdadeira ou falsa, dependendo do que está dizendo, vocês vão ter que voltar ao texto, ver se aquilo é assim ou não. Depois, marcar a sequência correta de VOF é um pouco mais trabalhosinha, né? Mas
sempre, sempre voltem ao texto, porque é importante vocês interpretarem essas questões, tudo bem? E depois nós temos as de lacunas, estão em outra cor, tá em laranja aqui, inclusive tem um quadradinho lá embaixo. Por que essas questões são um pouco diferentes? Porque, além da redação, são as únicas questões que vocês realmente precisam escrever no texto. Claro que na parte final não precisa estar escrito, porque não vai ser avaliado o que estava, né, escrito por vocês no texto. Vai ser avaliado a alternativa que vocês marcaram. Porque o texto vai estar com espaços incompletos, entre aspas, e vocês vão ter que, posteriormente, selecionar a alternativa que se encaixa naqueles espaços. Então vai perguntar para vocês, às vezes vão ser 2 espaços, às vezes 3, raramente 4, mas é sempre 2 ou 3, tá? Então vai perguntar para vocês se ele vai um verbo, se ele vai uma preposição, se ele vai um substantivo, todas as classes gramaticais podem aparecer, e vocês vão ter que marcar. Então, lê o texto, vê o que se encaixa ali, beleza? Bom, a gente também tem outros tipos de questões, é importante ressaltar esses tipos de questão, porque elas aparecem. Aqui não está em uma ordem de mais e menos, mas vocês vão ver que essa primeira parte da tabela, a parte da esquerda, aparece bastante, todo ano basicamente. A segunda aparece anunciando não, tirando ali a última que a gente vai conversar mais aprofundadamente. Desde já, pessoal, eu digo para vocês, leiam os enunciados de toda a prova com calma, seja de língua espanhola, seja das outras 9 provas que vocês vão fazer. Por quê? Porque é nos enunciados que está a interpretação da questão e o que está sendo pedido. Às vezes está um pouco mais escondido, mas o objetivo é que fique explícito, que vocês consigam enxergar. Beleza? Bueno, então essa questão aqui a gente tem o tipo substituição, tá? São nomes só para a gente se organizar. Substituição, então, vai pedir para que você substitua uma palavra do texto, em língua espanhola, por outra que não cause alteração de sentido. Então, ela precisa continuar significando o que está sendo dito. Então, ali, por exemplo, a gente tem a palavra Siqueira, que não é o sobrenome em português, e vai pedir para vocês buscarem aí uma referência a ela que se encaixe para substituir. Outra questão, pessoal, um ponto importante, na verdade, a gente não vai resolver essas questões hoje, elas vão aparecer posteriormente nos conteúdos, e todas as referências estão aqui embaixo, ó, vocês podem acessar o site da URGS, as provas são gratuitas, tá? É de acesso público, vocês podem baixar, resolver elas, ver as questões e tudo mais, beleza? Bom, nós temos também questões de tradução. Essas questões, como o próprio nome já diz, vão pedir uma tradução de acordo com o texto, pode pedir uma tradução literal do que você conhece e tudo mais, para que vocês consigam fazer esse jogo de transformar da língua espanhola para a língua portuguesa. E essas questões, tanto de substituição quanto de tradução, aparecem todos os anos. Depois nós temos as questões de referência, que também aparecem todos os anos. Então, vai trazer uma palavra do texto, inclusive todas as linhas estão marcadas aqui, tá, gente? Importante ressaltar isso. Não tem linha marcada nas provas de línguas? Levanta a mão e já chama, ó, fiscal, o fiscal ou a fiscal, vem aqui que tem um problema, tá? Então, a parte de referência vai dar uma palavra para vocês em língua espanhola e vocês vão ter que relacionar essa palavra com o sujeito ou objeto dela. Então, vocês vão ter que ler o texto, observar ele e fazer essa referência, beleza? Bom, depois a gente tem as questões de antonímia. Lembrando, né, pessoal, o que é um antônimo? O antônimo é o oposto de uma palavra. Então, dia, noite, claro, escuro, alto, baixo, etc, etc, etc. Tá? Pode aparecer como sentido oposto, antônimo, sentido inverso. A URGS gosta de brincar com essas... brincar entre aspas, né? Mas utilizar esses diversos significados para trabalhar com o vocabulário de vocês, se vocês conseguem ler a questão e interpretar com o vocabulário que tem. Então aqui é uma questão de antonímia, tá? Questões de interpretação aparecem também. Ah, Joe, mas não é como aquelas questões que a gente viu antes de objetivo do texto? Não e sim. Não, porque essas questões pegam uma frase e perguntam o sentido dela para vocês interpretarem, tá? E sim, porque acaba sendo o sentido geral, o sentido interpretativo daquela frase. Mas uma frase não é o texto inteiro. Tá? E vai perguntar. Aqui vocês veem que está só o enunciado porque era muito grande o número de alternativas. Aliás, número não, eram 5 alternativas, mas o texto era muito grande. Grafia, pessoal. Aparecem algumas questões de grafia. Essa aqui é uma das que aparece mais raramente. Eu coloquei aqui, colocaria até um asterisco,
porque ela aparece meio que, tipo assim, 2 anos sim, 1 ano não. É meio aí algumas cantores que lançam álbum, assim, a cada década, né? Crítica, bom, esperamos que venha. Mas essas questões de grafia, elas aparecem principalmente com números, porque é difícil elas aparecerem com textos corridos, textos escritos, porque a grafia já está correta. Então aqui aparece perguntando, por exemplo, qual é a maneira correta de se escrever esses números. Questões de artigos também, ano sim, ano não, mas elas aparecem. Então vai perguntar qual é o artigo que vem antes de tal palavra no texto, qual é o artigo que tem, de maneira geral, aqui vocês percebem que não é nem de um texto, né? Mas pode perguntar o artigo de uma palavra de maneira totalitária é ótimo, né? Mas de maneira geral, como comentei antes, e vocês vão ter que colocar. E aqui tem uns pega-satã que a gente vai estudar aí ao longo das nossas aulas, que dão uma diferenciada em tudo, tá bom? Questões de sentido, então vai trazer uma palavra e vai perguntar qual é o sentido dessa palavra. Aí, pessoal, vem a questão. Não é o sentido exatamente do texto, pode ser que apareça. A palavra trás, por exemplo, tem um sentido no texto de, mas aqui é o sentido completo da palavra trás. Porque você sabe, uma palavra ela pode ser como a gente chama polissêmica, ou seja, ter vários sentidos. E aqui está pedindo um sentido mais relacionado ao advérbio, então advérbio de modo, de tempo, de causa, etc. Então aqui especificamente vai pedir esse sentido geral, mas pode pedir o sentido do texto também, tá? Depois a gente tem as questões de significado, bem parecidas com as de interpretação, de objetivo, mas aqui é mais voltada para uma expressão. Então vai trazer uma expressão idiomática para vocês e vocês vão ter que observar e conseguir marcar a alternativa que mais corresponde àquela expressão. Mas, Joe, eu não sou fluente na língua, eu não sei completamente a língua espanhola, o que eu faço? Muchachos e muchachas, isso é muito importante. Para todas essas questões, leiam o texto, voltem lá e interpretem por contexto. Às vezes a gente não sabe uma palavra, mas a gente consegue ler aquele contexto e compreender. Bom, isso significa isso, aquilo, aquele outro. Façam isso. Sempre busquem por contexto. É muito importante que vocês façam esse movimento de ir e voltar no texto. E por fim, mas não menos importante, e que aparece todos os anos, as questões de verbos. Sim, pessoal, a URGS vai trabalhar com questões verbais. É, assim, muito difícil que não trabalhe, tanto nas provas de línguas estrangeiras quanto na de língua portuguesa, tá? E nessa parte em específica, as questões de verbo estão em último aqui, por quê? Porque elas casam muito com outras questões. Então vocês podem observar que vão ter questões de verbo relacionadas, por exemplo, à referenciação, questões de verbo com alternativas, como a gente viu lá antes, questões de verbo com até o objetivo do texto, com interpretação. Então elas vão com vários desses tipos de questão e vão meio que fazer uma mescla, sabe? Vai perguntar também a parte do tempo verbal, essa é bem clássica da URGS, né? Quais os tempos verbais de tais palavras, ou modificando o tempo verbal, isso vai acontecer. É importante que vocês estejam ligados e ligadas nessas questões. Muito bem, pessoal. Chegamos à nossa parte para fazer o exercício resolvido. Então, eu trouxe aqui para vocês um exercício da URGS, da prova de 2016, para a gente trabalhar um pouco com interpretação, com organização do texto e com o que ele está dizendo. Tudo bem? Bom, eu queria pedir agora, antes de a gente começar esse exercício, que vocês pausem o vídeo. Não agora, peraí. Só vou complementar e depois vocês podem pausar, beleza? Pausem esse vídeo depois. Busquem a música Los Hermanos, da Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, que foi uma grande cantora argentina, infelizmente já nos deixou. Uma grande voz da América Latina. E busquem lá, ouçam essa música. Se vocês puderem, ouçam essa música lendo a letra, tá bom? É um vídeo de 3 minutos. Dica, ouçam o vídeo que tá com a capa do CD, não com a capa de vídeo, porque o áudio é mais baixinho. E depois voltem aqui. Podem ir lá que eu aguardo vocês. Voltaram? Beleza. Bom, para quem foi lá e voltou, muito bom que vocês conseguiram ouvir a música. Quem não conseguiu ouvir a música, eu espero que tenha pelo menos dado uma pausa. Se não pausou, pausa agora. Esse é o momento para ler essa letra, beleza? Porque agora a gente vai fazer a análise dela a partir do que a questão está pedindo. Então vamos lá, pessoal. URGS 2016, questão 51. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. 1. O texto, através da apresentação de diversas paisagens, pretende relacioná-las à heterogeneidade da população e da cultura da qual as pessoas fazem parte. 2.
O texto pressupõe a perda da identidade das pessoas que deixam seus países. 3. O texto defende a necessidade de não esquecer o passado dos povos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai buscar cada um desses elementos no texto, em ordem de preferência, tá? Vamos observar então, primeiro a gente vai ter que buscar essa parte das paisagens, dessa heterogeneidade da população, então povos diferentes com culturas diferentes. Depois no 2 a gente vai pesquisar se tem no texto essa parte das pessoas saírem dos países e perderem a identidade. E 3 a gente depois vai pesquisar se tem no texto esse movimento de não esquecer o passado dos povos, tá? Então vamos lá. Los hermanos, então a gente tem a primeira e a segunda linha que vão se repetir o texto inteiro. Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa e en el mar. Opa, Joe, peraí. Isso não são paisagens? Sim, meus queridos, são paisagens. O vale, a montanha, a pampa, o mar, são todas paisagens. Então, opa, peraí. Quer dizer que já temos o texto. Exatamente. Primeiro ponto, a gente olhando na linha 13 e 4, já tem paisagem. Beleza, é isso que a primeira questão está pedindo. Mas, lembrando, precisa ter as paisagens e essa heterogeneidade da população. Se não tiver um ou o outro, bom, a questão vai estar errada, tá? Então, depois, continuando. Cada cual com seus trabalhos, com seus sonhos, cada cual com a esperança adelante, com os recuerdos detrás. Então, cada um com seus trabalhos, seus sonhos, com a sua esperança. Peraí, Joe. Então, quer dizer que cada pessoa tem seus trabalhos, seus sonhos, a sua esperança. Quer dizer, então, que essas pessoas são diferentes. Exatamente. Elas são diferentes. Porque são tantos irmãos que esse é o lírico do texto tem, que ele não consegue contar, né? E cada um tem sua individualidade. Então, tem seu trabalho, tem seu sonho, tem sua esperança, tem suas lembranças que ficaram para trás, que ficaram atrás de si, enfim. Então, sim, existe toda essa heterogeneidade, essa diferença cultural. Então, gente, de cara, nas duas primeiras estrofes desse texto, dessa canção, a gente já consegue dizer que a 1 está correta. E só com isso, a gente já descarta a B e a C. Perfeito, descartamos duas já. Agora a gente continua. Então repete ali na 9 e na 10, depois na 11 a gente tem uma frase muito interessante, né? Que é gente de mano caliente, depois por eso de la amistad. Gente de mano caliente em específico, vai cair na questão 52, tá? Vai pedir o antônimo de gente caliente. Então vocês percebem, a URGS, né? Nossa, danada. Vai pedir ali para vocês darem o inverso da palavra. Então, já adiantando para como vocês vão interpretar essa palavra por contexto, gente de mano caliente é essa mão que é mais trabalhadora, mais guerreira, que não desiste. Então, isso se liga, na verdade, com toda aquela estrofe ali da linha 5 até a linha 8, trazendo, evocando esses povos. Só para vocês terem uma noção do que significa por contexto, tudo bem? Bueno, então, voltando ali para essa parte da segunda estrofe, a gente tem gente de mano caliente, por eso la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar. Então tá falando desse povo que continua, que tem tesão, tem vontade, quer continuar lutando. Isso tudo, gente, se remete a essa força hispano-americana que tem. A prova apresenta muito isso. A prova mostra essa parte de trazer a cultura americana para cá, a cultura da América, principalmente da América hispano-falante, América hispanohablante, tá? Bom, depois a gente tem lá no 19, lembrando que a gente está procurando se tem, só para lembrar, essa perda de identidade saindo dos países, tá? Isso que a gente está procurando. Bom, quando parece mais próximo, então fica mais longe e repete essa frase, daí ali na parte da linha 23 até 26. Então o pessoal segue andando assim, curtindo pela solidão. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Então, a gente tem essa perda das pessoas no mundo, elas se espalham, elas saem dos países, mas elas voltam a se encontrar. E esse encontrar pode ser tanto no literal, de se ver, de se encontrar presencialmente, quanto no metafórico, de encontrar a si mesmos e mesmas. Então, pessoal, só por esse parágrafo, ou melhor, por essa estrofe, a gente já consegue perceber que não se perdem completamente. Por isso, a afirmação 2 está incorreta.
Porque as pessoas não se perdem. Elas saem dos países, mas elas não perdem identidade. E é isso que está sendo falado aqui. Bom, indo para a última, a gente tem que procurar se o texto defende a necessidade de não esquecer o passado dos povos. Então, vamos lá. Linha 27. Então, assim nos reconhecemos, por el lejano mirar, essa semente de imensidão que coloca, daí na parte da linha 31. E assim seguimos andando, curtidos por la soledad, voltando lá aquele verso, e em nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Olha essa frase, essas duas frases, na verdade, da linha 33 e 34. E em nós mesmos, nossos mortos, para que ninguém fique para trás. Então, vocês percebem que tem essa questão de evocar as pessoas que ficaram para trás, as pessoas que morreram, e essas pessoas que ficaram para trás não podem ser esquecidas no presente, que elas precisam ter essa memória. Então, pessoal, a gente já pode perceber que só por essas duas linhas, sim, o passado dos povos, ele tá aqui. Que as pessoas carregam esse passado dos povos e que carregam essa questão da memória, da lembrança, de não deixar ser apagado. E um adendo, tem essa flecha indo lá da linha 8 até aqui. Por quê? Porque na linha 8, se vocês perceberem, está escrito com los recuerdos detrás. Claro, tem essa referência que está dizendo por essas pessoas com os trabalhos, com sonhos, essas pessoas heterogênicas, diferentes, mas que elas têm recuerdos, elas têm memórias de antes. Então, dá uma pista já pra gente do passado desses povos. Isso é muito importante, porque a gente vai lendo o texto, esse é um texto, inclusive, que as afirmativas estão em ordem, e a gente já vai percebendo que, bom, já tá dando dicas pra gente ver que sim, a alternativa é correta. Então, muchachos e muchachas, a questão correta, ou melhor, a alternativa correta é a alternativa D. Apenas 1 e 3. Bueno, pessoal, por hoje era isso. Era essa a nossa resolução da questão, a nossa explicação geral da prova. E eu fico por aqui, então. Se tu que tá vendo esse vídeo gostou, por favor, curte o vídeo aqui. É muito importante para dar essa visibilidade para o canal. E te inscreve na Alternativa A. Estão tendo vídeos de segunda a sexta, gente. 5 dias por semana, com todas as 10 matérias que caem no vestibular. Gente, isso é muito importante. Então, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem, ative ali o sininho também, né? Para ter aquela notificação rápida. Comenta aqui embaixo se tu gostou do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, na aula de número 2. Muchas gracias por la atención. Abraços. Hasta...